Quando um homem percebe que existe algo em você que não consegue explicar, algo que escapa às definições comuns e desafia toda lógica, uma transformação silenciosa começa dentro dele. Não é a sua aparência, não é a forma como você fala, muito menos aquilo que você faz para chamar atenção. É uma presença, uma energia que desperta perguntas que ele nunca precisou fazer antes. Carl Jung dizia que aquilo que mais nos atrai em outra pessoa quase sempre revela uma parte desconhecida de nós mesmos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Talvez exista algo em você que esteja fazendo esse homem encarar aspectos da própria alma que ele passou a vida inteira tentando evitar. Mas por que algumas mulheres provocam esse efeito enquanto outras simplesmente passam despercebidas? E o que existe de tão poderoso nesse mistério que faz um homem pensar em você mesmo quando tenta seguir em frente? A resposta pode mudar completamente a maneira como você enxerga os relacionamentos. Existe um momento muito específico em que a curiosidade deixa de ser apenas interesse e se transforma em necessidade. É quando um homem percebe que você não reage como as pessoas que ele conheceu antes. Você não busca validação desesperadamente. Não tenta preencher todos os silêncios, não se molda para agradar. Essa diferença cria um vazio psicológico impossível de ignorar. Jung compreendia que a mente humana sente uma atração natural pelo desconhecido, porque o desconhecido representa uma oportunidade de expansão da consciência. Quando você possui uma identidade que não depende da aprovação de ninguém, desperta nele um conflito interno. Ele começa a perguntar, mesmo sem perceber, por que você não age como esperava. E quanto mais tenta encontrar uma resposta simples, mais profundamente acaba envolvido por aquilo que não consegue compreender. A psicologia junguiana ensina que cada ser humano carrega uma máscara social, uma persona construída para ser aceita pelo mundo. No entanto, quando alguém demonstra a autenticidade verdadeira, essa máscara perde força diante dos próprios olhos. É exatamente nesse instante que um homem começa a notar algo diferente em você. Sua tranquilidade diante das incertezas, sua capacidade de permanecer inteira, mesmo sem controlar tudo ao redor, e sua segurança silenciosa fazem com que ele enxergue o contraste entre quem você é e quem ele próprio aprendeu a fingir ser. Esse contraste desperta fascínio porque toca diretamente sua sombra, aquela parte da personalidade que permanece escondida durante anos. Sem perceber, ele começa a admirar justamente aquilo que revela as limitações que existem dentro dele. Talvez você imagine que homens são atraídos apenas pelo que conseguem entender facilmente. Mas Jung mostrou que o ser humano é profundamente atraído pelo símbolo, pelo mistério e por tudo aquilo que parece carregar um significado oculto. Quando existe algo diferente em você, esse homem passa a interpretar pequenos detalhes como se fossem peças de um grande quebra-cabeça emocional. Um olhar mais demorado, um silêncio inesperado ou uma atitude aparentemente simples começam a ocupar espaço na mente dele muito depois que o encontro termina. Isso acontece porque sua psique tenta organizar aquilo que ainda não consegue explicar racionalmente. E quanto mais ele procura respostas, mais percebe que a verdadeira questão talvez não seja entender você, mas compreender a si mesmo. É justamente por isso que tantas histórias aparentemente comuns acabam deixando marcas tão profundas. O que permanece na memória raramente é aquilo que foi previsível. O que transforma uma vida é o encontro com alguém que desperta partes adormecidas da alma. Se um homem começou a perceber que existe algo diferente em você, talvez ele esteja iniciando uma jornada que vai muito além da atração. Talvez esteja diante da oportunidade de enxergar aspectos da própria essência que permaneceram ocultos durante anos. E ao longo deste vídeo,
você descobrirá por que Carl Jung acreditava que esses encontros nunca acontecem por acaso, como essa força invisível atua dentro da mente masculina, e quais sinais revelam que essa conexão está produzindo mudanças muito mais profundas do que qualquer um dos dois consegue imaginar. Antes de continuarmos essa jornada de autoconhecimento inspirada nos ensinamentos de Carl Jung, quero fazer um convite muito especial. Se este tipo de conteúdo faz sentido para você, se busca compreender melhor a mente humana, os relacionamentos e os sinais que a vida coloca em seu caminho, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente as mesmas dúvidas e emoções que você. E, se desejar, escreva nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Será uma alegria saber de onde você acompanha essa jornada de reflexão e crescimento. Agora permita-me deixar uma mensagem para o seu coração. Independentemente do que você esteja vivendo neste momento, nunca pense que seu valor depende da atenção, da aprovação ou da presença de alguém. Você carrega dentro de si uma luz única, uma história que ninguém mais pode viver e uma força que talvez nem tenha descoberto completamente. Algumas respostas chegam com o tempo. Alguns encontros mudam destinos e algumas perdas apenas abrem espaço para aquilo que realmente foi preparado para você. Continue caminhando com coragem, preserve sua essência e nunca deixe que as dificuldades façam você esquecer quem realmente é. A pessoa certa reconhecerá o que existe de mais precioso em você, sem que precise deixar de ser quem nasceu para ser. Que a paz, a esperança e a sabedoria acompanhem cada passo da sua jornada. Existe uma diferença profunda entre ser notada e ser verdadeiramente percebida. Muitas pessoas passam pela vida tentando chamar a atenção através da aparência, das palavras ou das demonstrações constantes de afeto. No entanto, Carl Jung observava que aquilo que realmente marca a alma nunca nasce do esforço para impressionar, mas da autenticidade que emerge quando alguém aceita quem realmente é. É exatamente nesse ponto que algo extraordinário começa a acontecer. Quando um homem descobre que existe algo diferente em você, ele não consegue explicar racionalmente o motivo. Ele apenas sente. É como se uma força invisível despertasse dentro dele perguntas que jamais haviam sido feitas. Essa sensação não surge porque você é perfeita, mas porque representa algo que sua mente consciente ainda não consegue compreender completamente. A maioria das pessoas acredita que a atração nasce daquilo que os olhos conseguem enxergar. Jung, porém, sugeria que os encontros mais transformadores acontecem muito antes da razão conseguir encontrar uma explicação lógica. O inconsciente reconhece sinais que escapam completamente da percepção consciente. É por isso que algumas presenças permanecem gravadas na memória durante anos, enquanto outras desaparecem poucos minutos depois de um encontro. Quando um homem percebe em você uma serenidade que não depende das circunstâncias, uma confiança silenciosa ou uma forma diferente de encarar a vida, algo desperta dentro dele. Não é apenas curiosidade. É o início de uma movimentação profunda da própria psique, como se partes esquecidas de sua personalidade começassem lentamente a despertar. Esse processo costuma causar confusão. De repente, ele percebe que pensa em você sem motivo aparente. Pequenos detalhes voltam repetidamente à sua memória. Uma conversa simples parece esconder significados maiores. Um sorriso discreto permanece ocupando espaço na mente muito tempo depois do encontro terminar. Jung chamava a atenção para esse fenômeno ao explicar que aquilo que exerce verdadeiro fascínio geralmente funciona como um espelho da própria alma,
O que mais nos impacta no outro costuma revelar algo que existe dentro de nós, mas ainda permanece escondido. Talvez ele imagine que esteja tentando entender você. Na realidade, sem perceber, está começando a entrar em contato consigo mesmo. É justamente aí que acontece uma mudança silenciosa. Muitos homens foram ensinados a buscar respostas rápidas para tudo. Quando encontram alguém previsível, conseguem organizar facilmente suas emoções. Mas quando encontram uma mulher cuja essência não cabe em definições simples, toda essa estrutura começa a balançar. Você deixa de ser apenas uma pessoa interessante e passa a representar um mistério emocional. Não porque faz jogos ou provoca confusão, mas porque demonstra uma profundidade que não pode ser resumida em poucas palavras. Quanto mais ele tenta compreender o que existe de diferente em você, mais percebe que está diante de algo completamente novo para sua experiência de vida. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas a verdadeira diferença raramente está naquilo que mostramos ao mundo. Ela nasce da paz que desenvolvemos quando deixamos de viver apenas para corresponder às expectativas externas. Jung acreditava que o caminho da individuação transforma uma pessoa em alguém naturalmente magnético, justamente porque ela deixa de representar personagens e começa a viver sua verdade interior. E quando um homem encontra alguém assim, dificilmente consegue permanecer indiferente. No entanto, isso é apenas o começo. Existe uma razão ainda mais profunda para essa conexão surgir, e ela está ligada a uma das descobertas mais fascinantes da psicologia junguiana. É exatamente isso que começaremos a revelar na próxima parte. Se existe um momento em que tudo começa a mudar dentro de um homem, é quando ele percebe que sua presença desperta emoções que ele não consegue controlar. Carl Jung ensinava que o inconsciente não se comunica por meio de argumentos lógicos, mas através de símbolos, sentimentos e imagens que insistem em retornar. É por isso que, depois de conhecer alguém verdadeiramente diferente, uma simples lembrança pode surgir de forma inesperada durante o trabalho, no silêncio da noite ou em um instante comum do cotidiano. Ele tenta continuar sua rotina normalmente, mas alguma coisa insiste em interromper seus pensamentos. Não porque você tenha feito algo extraordinário, mas porque sua presença ativou uma região profunda da psique onde habitam desejos esquecidos, medos antigos e possibilidades que jamais haviam sido exploradas. Jung chamava esse movimento de projeção. Quando um homem encontra uma mulher que desperta algo raro dentro dele, muitas vezes acredita que todo o fascínio está nela. Entretanto, boa parte dessa intensidade nasce do encontro entre sua personalidade e aquilo que ele próprio carrega escondido no inconsciente. Você passa a representar qualidades que ele deseja desenvolver, emoções que nunca permitiu sentir e uma forma de viver que talvez tenha abandonado ao longo da vida. Por isso, sua presença parece tão diferente. Ela funciona como um espelho silencioso. Não revela apenas quem você é, mas também quem ele poderia se tornar caso tivesse coragem de enfrentar sua própria verdade. É justamente esse espelho que provoca um conflito interno. Quanto mais forte é a conexão, maior pode ser a resistência inicial. Em muitos casos, ele começa a se afastar sem compreender o motivo. Tenta convencer a si mesmo de que aquilo não faz sentido, procura explicações racionais ou ocupa o tempo com outras atividades. Mas o inconsciente não desaparece simplesmente porque foi ignorado. Jung afirmava que tudo aquilo que recusamos enxergar continua atuando em silêncio sobre nossas escolhas. Assim, mesmo distante, ele percebe que algo permanece incompleto. A ausência não elimina o impacto da conexão. Muitas vezes, torna essa presença ainda mais intensa dentro de sua mente. Enquanto isso, você talvez interprete esse comportamento como desinteresse. É uma reação compreensível,
pois nem sempre conseguimos enxergar as batalhas invisíveis que acontecem dentro do outro. Entretanto, segundo a visão junguiana, os encontros que realmente transformam costumam provocar desconforto antes de trazer clareza. Quando alguém desperta partes adormecidas da personalidade, a primeira reação nem sempre é aproximação. Em alguns casos, é medo. Medo de perder o controle. Medo de mudar. Medo de descobrir que a vida construída até aquele momento talvez já não seja suficiente. E esse medo pode fazer um homem parecer contraditório, mesmo quando seus sentimentos caminham na direção oposta. Existe ainda um detalhe que poucas pessoas percebem. Quanto mais autêntica é uma mulher, menos necessidade ela sente de convencer alguém sobre o próprio valor. Essa tranquilidade exerce um efeito silencioso, porém poderoso. Ela comunica segurança sem precisar de palavras. E justamente por não implorar atenção, desperta uma curiosidade muito maior. Jung dizia que aquilo que possui verdadeiro significado não precisa gritar para ser percebido, basta existir. É essa presença serena que começa a ocupar um espaço inesperado na mente dele. Mas a razão pela qual isso acontece vai muito além da atração. Há uma força ainda mais profunda atuando nesse encontro, relacionada ao arquétipo que influencia a forma como um homem ama, escolhe e transforma sua própria vida. É esse segredo que será revelado na próxima parte. Existe um conceito na psicologia de Carl Jung que pode explicar por que alguns encontros parecem ultrapassar qualquer lógica. Ele chamava esse aspecto da psique masculina de ânima, a imagem feminina inconsciente que vive dentro de cada homem e influencia profundamente a maneira como ele ama, admira e cria vínculos emocionais. Durante boa parte da vida, muitos homens procuram essa imagem sem perceber. Eles acreditam estar buscando apenas beleza, compatibilidade ou companhia, quando, na verdade, estão tentando encontrar alguém que desperte aquilo que sua própria alma reconhece como verdadeiro. E quando um homem descobre que existe algo diferente em você, pode ser porque sua presença toca exatamente essa dimensão invisível que ele jamais conseguiu explicar com palavras. É por isso que certas mulheres permanecem inesquecíveis mesmo quando o tempo passa. Não porque tenham feito grandes promessas ou vivido histórias perfeitas, mas porque despertaram algo que ultrapassou a superfície da relação. Jung afirmava que os símbolos mais poderosos não são aqueles que entendemos imediatamente, mas os que continuam produzindo significado ao longo do tempo. Da mesma forma, sua autenticidade pode permanecer viva na memória dele muito depois da última conversa. Um gesto simples, um olhar sincero ou a maneira tranquila como você enfrentava as dificuldades passam a adquirir um valor muito maior do que pareciam ter naquele momento. Aos poucos, ele percebe que aquilo que parecia comum era, na verdade, extraordinário. No entanto, esse despertar raramente acontece sem resistência. Quando a ânima começa a se manifestar, ela não apenas desperta encanto, ela também revela tudo aquilo que o homem ainda precisa amadurecer dentro de si. De repente, antigas inseguranças aparecem com mais força. Feridas emocionais que estavam escondidas voltam à superfície. Medos relacionados ao abandono, à rejeição ou à vulnerabilidade começam a influenciar suas atitudes. Muitas vezes, ele não entende por que se sente tão dividido. Uma parte deseja se aproximar, outra tenta fugir. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque sua presença iluminou regiões da alma que permaneceram escondidas durante anos. E toda a luz lançada sobre a escuridão provoca, antes de tudo, desconforto. Enquanto isso, muitas mulheres interpretam esse comportamento como falta de interesse ou ausência de sentimentos. Entretanto, Jung alertava que aquilo que mais nos transforma
costuma provocar uma fase inicial de desorganização interna. O inconsciente precisa reorganizar antigas estruturas antes que uma nova consciência possa surgir. É como uma floresta que precisa atravessar o inverno antes de florescer novamente. O silêncio dele pode esconder um intenso diálogo interior. A distância pode representar uma tentativa de compreender emoções que nunca haviam sido experimentadas dessa forma. Nem todo afastamento nasce da indiferença. Em algumas situações, ele é o reflexo de uma batalha invisível entre aquilo que o homem sempre foi e aquilo que está começando a se tornar. Mas existe um detalhe ainda mais fascinante. Quando você permanece fiel à sua essência, sem abandonar sua dignidade para ser escolhida, algo muda completamente a dinâmica dessa conexão. Você deixa de alimentar a ansiedade do controle e passa a transmitir uma força silenciosa que nenhuma estratégia consegue imitar. Jung acreditava que o processo de individuação transforma o ser humano em alguém inteiro, e pessoas inteiras despertam respeito antes mesmo de despertarem amor. É justamente nesse momento que muitos homens começam a enxergar o verdadeiro valor da mulher que tem diante de si. Porém, essa percepção ainda não representa o fim da jornada. Há um confronto inevitável que precisa acontecer dentro dele antes que essa compreensão possa se transformar em atitude. E é exatamente essa batalha interior que iremos desvendar na próxima parte. Chega um momento em que um homem já não consegue ignorar aquilo que sua própria alma tenta lhe mostrar. Durante muito tempo, ele pode tentar racionalizar o que sente, convencer a si mesmo de que tudo não passou de uma impressão ou ocupar a mente com inúmeras distrações. No entanto, Carl Jung afirmava que aquilo que permanece inconsciente continua conduzindo nossa vida até que finalmente seja reconhecido. É exatamente por isso que algumas pessoas voltam repetidamente aos nossos pensamentos, mesmo quando acreditamos ter seguido em frente. Quando existe algo verdadeiramente diferente em você, sua presença deixa de ocupar apenas um espaço na memória e passa a fazer parte do diálogo silencioso que ele mantém consigo mesmo. Nesse instante, ele já não luta apenas para entender você. Ele começa a enfrentar a pessoa que sempre foi. Esse confronto não acontece de forma tranquila. A sombra, um dos conceitos mais profundos da psicologia junguiana, começa a se manifestar. A sombra reúne tudo aquilo que escondemos de nós mesmos: inseguranças, medos, orgulho, fragilidades e emoções que aprendemos a reprimir. Enquanto um homem vive cercado por relações superficiais, essa parte permanece relativamente silenciosa. Mas quando encontra alguém que desperta sua essência, a sombra deixa de poder permanecer escondida. De repente, ele percebe o quanto evitou demonstrar sentimentos, o quanto se protegeu da vulnerabilidade e quantas vezes confundiu força com distanciamento. Você não criou esses conflitos, apenas iluminou aquilo que já existia dentro dele e que precisava, mais cedo ou mais tarde, ser encarado. É justamente por isso que muitos homens passam por um período de silêncio ou aparente confusão depois de conhecer alguém que realmente os marca. Para quem observa de fora, pode parecer apenas indecisão, mas, internamente, ocorre uma reorganização profunda. Velhas crenças começam a perder força. Máscaras sociais, que antes pareciam indispensáveis, já não oferecem a mesma segurança. Jung dizia que nenhuma transformação verdadeira acontece sem que uma parte da antiga identidade precise morrer simbolicamente. Esse processo é desconfortável, porque exige abandonar comportamentos conhecidos para abrir espaço para uma forma mais autêntica de existir. E poucas pessoas estão preparadas para atravessar essa mudança sem resistência. Enquanto essa batalha acontece dentro dele,
existe um erro que muitas pessoas cometem: acreditar que precisam correr atrás, insistir ou convencer o outro do próprio valor. Entretanto, segundo a filosofia junguiana, quem já encontrou o próprio centro não vive implorando reconhecimento. A árvore não corre atrás dos pássaros para provar que é forte. Ela apenas continua crescendo, aprofundando suas raízes e florescendo no tempo certo. Da mesma forma, quando você permanece fiel à sua essência, sem abandonar sua paz para controlar o comportamento de alguém, transmite uma mensagem silenciosa de maturidade emocional. Essa postura não é frieza nem orgulho. É o reflexo de quem compreendeu que o amor verdadeiro nunca nasce da carência, mas do encontro entre duas pessoas que aprenderam a caminhar com a própria alma. E então acontece algo que poucos conseguem prever. Quando um homem finalmente atravessa esse confronto interno, ele começa a enxergar você com novos olhos. Já não observa apenas sua aparência ou suas atitudes. Ele percebe a tranquilidade que você transmite, a firmeza das suas escolhas, a autenticidade da sua presença e a paz que existe em alguém que não precisa fingir ser outra pessoa para ser amado. Nesse momento, ele entende que o verdadeiro diferencial nunca esteve em algo superficial, mas na profundidade da sua essência. Contudo, ainda existe uma revelação decisiva que Carl Jung considerava indispensável para compreender esse tipo de encontro. É a compreensão que transforma uma simples atração em uma oportunidade de crescimento para ambos. E é justamente essa última descoberta que será revelada na próxima parte. Ao chegar até aqui, talvez você tenha percebido que a verdadeira questão nunca foi descobrir por que um homem sente algo diferente por você. A pergunta mais importante sempre foi outra: o que existe dentro da sua essência que desperta uma transformação tão profunda? Carl Jung acreditava que alguns encontros não acontecem apenas para satisfazer desejos passageiros, mas para acelerar o processo de individuação, o caminho pelo qual uma pessoa se aproxima daquilo que realmente nasceu para ser. Quando um homem encontra alguém que carrega essa autenticidade, ele não encontra apenas uma possível companheira. Ele encontra um convite silencioso para abandonar velhas versões de si mesmo. E aceitar esse convite exige coragem, porque significa deixar para trás tudo aquilo que já não representa sua verdade. É nesse ponto que muitas histórias tomam rumos completamente diferentes. Alguns homens aceitam esse chamado interior e permitem que a experiência os transforme. Outros resistem, afastam-se e tentam voltar à segurança de uma vida previsível. No entanto, Jung ensinava que aquilo que possui verdadeiro significado nunca desaparece completamente da consciência. Mesmo quando alguém tenta esquecer, o inconsciente continua trabalhando em silêncio. Pequenas lembranças retornam, comparações surgem sem aviso e uma sensação inexplicável de vazio começa a ocupar espaços que antes pareciam suficientes. Isso acontece porque a alma reconhece aquilo que a mente insiste em negar. E uma vez que essa verdade desperta, dificilmente volta a adormecer da mesma forma. Talvez você esteja esperando uma resposta definitiva sobre o comportamento de alguém específico. Mas a maior lição da psicologia junguiana não está em tentar controlar o que outra pessoa fará. Ela está em compreender que sua missão não é convencer ninguém do seu valor. Quanto mais você busca aprovação, mais se distancia da própria essência. Quanto mais aprende a viver de forma íntegra, respeitando seus princípios e sua paz interior, mais naturalmente desperta respeito, admiração e conexões verdadeiras. O magnetismo que Jung descrevia não nasce de técnicas, estratégias ou manipulações emocionais. Ele nasce da rara coragem de olhar para dentro, enfrentar a própria sombra e construir uma identidade que não depende do olhar de ninguém para existir. Por isso,
Se um homem descobriu que existe algo diferente em você, talvez o maior presente desse encontro não seja o que ele sente, mas aquilo que você mesma representa. Sua serenidade pode ensinar mais do que 1000 palavras. Sua autenticidade pode despertar mudanças que ele jamais imaginou viver. E sua capacidade de permanecer fiel à própria essência pode inspirá-lo a iniciar uma jornada de transformação que talvez nunca tivesse coragem de começar sozinho. Ainda assim, lembre-se de uma verdade fundamental. Você não é responsável pela evolução de outra pessoa. Cada ser humano precisa escolher, por si mesmo, enfrentar os próprios medos e caminhar em direção à própria verdade. O máximo que alguém autêntico pode fazer é iluminar o caminho sem deixar de seguir o seu. E talvez seja exatamente esse o maior ensinamento de Carl Jung sobre os encontros que mudam uma vida. As pessoas mais marcantes não são aquelas que fazem promessas grandiosas ou tentam ocupar todos os espaços. São aquelas cuja presença desperta algo que permanece vivo, mesmo quando o silêncio chega. Quando você vive em harmonia com sua essência, torna-se muito mais do que alguém interessante. Torna-se um símbolo de autenticidade em um mundo acostumado às máscaras. E aqueles que tiverem coragem de enxergar além da superfície compreenderão que o verdadeiro diferencial nunca esteve na aparência, nas palavras ou nas circunstâncias, mas na força tranquila de uma alma que escolheu ser verdadeira. É justamente essa verdade que permanece quando tudo o mais desaparece. Aguardo seu próximo comando para criar a conclusão final poderosa e emocional deste roteiro. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha percebido que o verdadeiro mistério nunca esteve em descobrir por que um homem se sente atraído por alguém diferente. O maior mistério sempre esteve na coragem de permanecer fiel à própria essência em um mundo que constantemente nos convida a usar máscaras. Carl Jung acreditava que a vida não recompensa aqueles que passam o tempo tentando parecer extraordinários, mas aqueles que aceitam o difícil caminho de se tornarem verdadeiros. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente ao nosso redor. As conexões deixam de ser superficiais. Os encontros passam a carregar significado, e aquilo que antes parecia apenas coincidência começa a revelar um propósito muito maior do que os olhos conseguem enxergar. Se existe alguém que percebeu algo diferente em você, talvez essa pessoa tenha recebido um convite para olhar além das aparências. Mas existe um convite ainda mais importante, dirigido a você. Não permita que sua paz dependa da capacidade de outra pessoa reconhecer seu valor. Quem vive esperando ser compreendido entrega ao mundo o poder de definir quem é. Quem aprende a caminhar em direção à própria verdade descobre uma liberdade que nenhuma rejeição consegue destruir e nenhuma aprovação consegue aumentar. A verdadeira força não nasce quando alguém finalmente escolhe você. Ela nasce quando você compreende que jamais deixou de ser suficiente, mesmo nos momentos em que ninguém parecia enxergar isso. Lembre-se de que as pessoas entram em nossa vida por diferentes razões. Algumas chegam para permanecer, outras aparecem apenas para despertar partes da nossa alma que estavam adormecidas. Independentemente do tempo que permanecem, cada encontro pode revelar algo precioso sobre quem somos. Essa talvez seja a maior herança do pensamento de Carl Jung. Compreender que aquilo que encontramos no outro quase sempre aponta para uma descoberta que precisa acontecer dentro de nós. Quando essa compreensão floresce, o medo perde força, a ansiedade diminui, e a vida deixa de ser uma busca desesperada por respostas externas para se transformar em uma jornada silenciosa de autoconhecimento. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que este vídeo terminar.
E se aquilo que torna você inesquecível nunca tivesse sido sua aparência, suas palavras ou seus gestos, mas a coragem de permanecer exatamente quem você é, mesmo quando o mundo insiste para que você seja outra pessoa? Pense nisso. Porque no fim, as pessoas podem esquecer o que ouviram, podem esquecer o que viveram por um instante, mas dificilmente esquecem alguém que despertou nelas a vontade de se tornarem uma versão melhor de si mesmas. A maior influência que uma alma pode exercer sobre outra não acontece através do controle, mas através da autenticidade. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, permita que ela continue alcançando outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente estas palavras hoje. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que valoriza o autoconhecimento e os ensinamentos de Carl Jung. Escreva também nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e conte qual reflexão mais tocou você durante esta jornada. Sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa. E nunca se esqueça desta verdade. Quando você escolhe ser fiel à sua própria alma, deixa de procurar quem irá reconhecer sua luz, porque a sua luz passa a iluminar naturalmente aqueles que estavam destinados a encontrar você.